Bom dia a todos, estamos começando mais uma aula de filosofia do primeiro ano. Eu sou o professor Gilvan, nós hoje teremos uma aula de filosofia com o tema trabalho e filosofia. Como nós estávamos conversando antes de começar essa gravação, eu estou muito feliz, por saber que os nossos alunos acordam de madrugada para estudar filosofia e as demais disciplinas, e está todo mundo já muito afiado. Então, parabéns, pessoal, pela dedicação, nos estudos. Eu tenho certeza que isso trará bons frutos para vocês. Hoje nós vamos fazer uma abordagem filosófica sobre uma concepção de trabalho, que é uma concepção que está ligada à filosofia e à sociologia. Então, não estranhem se houver uma abordagem da sociologia também sobre essa concepção, embora a abordagem da sociologia provavelmente vai ser uma abordagem mais crítica, porque a análise sociológica do trabalho ela costuma passar pela crítica social, então ela é um pouco mais crítica nesse sentido, e vocês também verão provavelmente vocês também verão alguma coisa sobre o trabalho nas aulas de história, pelo que eu me lembro do segundo ano também, em que se fala da ideia e do progresso de trabalho e da revolução industrial e de todos os processos, pelos quais as sociedades passaram. Hoje, especificamente, nós vamos fazer uma abordagem do currículo, uma abordagem ligada ao currículo de vocês, e nessa abordagem ligada ao currículo de vocês, nós vamos tratar especificamente da questão do trabalho segundo uma percepção filosófica, segundo uma concepção filosófica, tá? Então, teremos aqui algumas definições nas quais eu vou me ancorar e nós vamos tratar de maneira mais metódica, digamos assim, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho e a ideia aqui é fazer uma abordagem aqui entre trabalho e, de certo modo, poeses, Então, nós vamos fazer uma abordagem aqui mais livre. Espero que isso ajude vocês, de certa forma. Vocês continuam me ouvindo? Acho que sim, Sim. Porque acabou de cair a minha internet, o meu fone de ouvido acabou de desligar sozinho, porque ele tem vontade própria. Acho que agora vai de novo, voltou aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa concepção. Então, a abordagem hoje é uma abordagem filosófica, o professor perdeu totalmente o foco, porque o fone de ouvido desligou, mas vamos lá. Então, essa é uma definição importante do trabalho, segundo o professor e filósofo Abaiano, que eu costumo chamar de Abagnano, mas em italiano seria Abaiano. Ele diz assim, o trabalho é uma atividade destinada a utilizar as coisas naturais ou a modificar o ambiente para a satisfação das necessidades humanas. Se vocês analisarem essa concepção, que está ligada a uma definição mais geral, vocês vão perceber que desde a pré-história, passando pelo Paleolítico, pelo Neolítico, quando o homem começa a usar o mundo material como instrumento, então a ideia da pedra lascada, da pedra polida, quando o homem começa a usar o mundo material como instrumento, ele começa a destinar e a alterar a realidade material do mundo. Então, nesse sentido, senhores, é importante que vocês entendam que uma das premissas do trabalho, originalmente, está ligada à ideia de que você, enquanto sujeito, altera, você, enquanto sujeito, muda a realidade na qual você está inserido. E isso é um ponto, Você tem aí como ponto principal essa alteração da materialidade do processo, essa alteração da realidade material, Então, no primeiro momento, quando alguém perguntar para vocês o que é trabalho, A palavra trabalho ela tem muitos significados, mas um dos significados é esse, a modificação do mundo material, a alteração do ambiente material, produzindo instrumentos, construindo pontes, plantando, com a ideia da colheita, da agricultura, domesticando animais. Então, tudo aquilo que, de alguma forma, altera a naturalidade do mundo pode ser considerado um trabalho. E isso, senhores, acontece normalmente desde que o homem passou a se organizar em pequenos grupos e depois em sociedades. Porque o trabalho, de certo modo, ele facilita o mundo, ele facilita a sua convivência, ou a sua vida, à medida que você vai alterando essa realidade. Tem um pensador chamado Adam Smith
que ele vai chamar o trabalho de mediação. Ele vai dizer que o trabalho ele é uma mediação entre o homem e o mundo natural. Essa é uma outra definição também bastante importante. O trabalho ele seria como se fosse uma ponte que nos liga ao mundo natural. Porque outros animais, né, além do animal humano, também trabalham. Então, por exemplo, vocês podem pensar aí na condição da formiga, da abelha, do João de Barro. Todos esses animais, né, eles também constroem, eles também trabalham. Mas se vocês perceberem, a diferença entre o trabalho do João de Barro, o trabalho da formiga, o trabalho da abelha, é que eles sempre fazem a mesma coisa, então eles fazem um trabalho que é condicionado instintivamente, e a esse trabalho não se atribui valor, seja valor produtivo ou valor estético. Então, por exemplo, vocês nunca vão encontrar um formigueiro, né, com duas cores, um formigueiro com uma entrada, com jardim na entrada. Por quê? Porque o trabalho dos animais, ele é um trabalho funcional. Ele altera também a realidade, né? Quando as formigas constroem ali um grande formigueiro, elas estão alterando a materialidade do mundo, mas elas estão alterando a materialidade do mundo com uma única função. Proteger-se ou, de alguma forma, melhorar as próprias condições de preservação, de construção e tudo mais, mas elas não atribuem valor. Já o trabalho humano, ele é diferente. Por quê? Porque uma vez que você trabalha, além do valor intrínseco do próprio trabalho, você consegue atribuir a esse trabalho um valor. Então, por exemplo, imagine um sujeito que está pintando um quadro. Se você for pensar no trabalho em si daquele sujeito, o que ele fez? Ele pegou uma tela e passou tinta na tela. Basicamente, é um trabalho até relativamente fácil, porque ele passou tinta na tela ali e tudo mais. Mas quando termina o quadro, quando termina a pintura, você tem diante de você um trabalho que é um trabalho artístico, ou seja, é um trabalho que transcende, é um trabalho que ultrapassa aquela realidade. E aí você não vai pagar pelo trabalho. Quando você paga, por exemplo, por uma pintura, você não está pagando pela tela e pela tinta, você está pagando pelo trabalho mental e pelo trabalho braçal, obviamente, que foi atribuído àquele objeto. Então, você tem uma outra noção de trabalho, que é uma noção de trabalho um pouco mais profunda e a qual os animais não têm, né? Então, nesse sentido, o trabalho humano, ele é valorado, ele tem a potência do valor. Mas, né, voltando aqui para a aula, é importante que vocês entendam que quando a gente está pensando no trabalho, a gente precisa entender como que o trabalho se constitui, ou como a ideia de trabalho se constitui historicamente. E, historicamente, a ideia de trabalho ela vai passando por várias noções. Uma hora o trabalho é uma coisa boa, outra hora o trabalho é uma coisa ruim, e é muito difícil definir, né, o que é o trabalho. Eu lembro, para contar uma história para vocês, eu lembro que eu estava uma vez no transporte público e aí eu encontrei dois jovens, né? Um deles eu conhecia, tinha dado aula para eles e tal, e eles estavam conversando ali na minha frente e tal, e aí um disse pro outro, pô, truta, arrumei um trampo. Aí o outro falou, bacana, você arrumou um trampo aonde? Ele, tô trampando lá no centro e tal, e não sei o quê. Mas, na verdade, o meu trampo é muito de boa, eu não faço nada. Aí eu fiquei pensando, poxa, será que ele tá feliz porque ele não faz nada? E aí o outro falou, pô, da hora, não tem como você arrumar um trampo desse pra mim, não, porque no meu trampo eu me mato de trabalhar, né? Eu tô o tempo inteiro trabalhando, uma correria danada, não sei o quê. O outro falou, vixe, eu fico só de boa lá no estoque, sem fazer nada. E aí, depois de um tempo, sei lá, 2, 3 meses, eu reencontrei-los, né? A gente pegava o ônibus no mesmo horário, e um deles estava cumprindo, esse que falou que não fazia nada, estava cumprindo aviso prévio, ele tinha sido mandado embora, né? E o outro continuava trabalhando. Então, percebam, senhores, muitas vezes a gente enxerga o trabalho sob o prisma de algo que nos tortura, de algo que é ruim, de algo que não é legal. Enquanto muitas vezes a gente enxerga o trabalho como uma coisa bacana, como uma coisa interessante. Então imaginem, por exemplo, um pianista. O cara está lá tocando piano e uma pessoa que trabalha no telemarketing, né? Eu estou fazendo uma dicotomia aqui. Obviamente que tem pianistas infelizes e pessoas que trabalham no telemarketing que são felizes. Deve haver, né? E aí o que acontece? Você tem ali as duas pessoas. Quando tem um tipo de lesão, um tipo de problema que dá nas articulações, que eles chamam de lesão por esforço repetitivo, né? Que você faz a mesma coisa e aí você lesiona a mão, você machuca, começa a sentir dores muito fortes e tal. E aí quando se vai lá no ortopedista, no médico que cuida disso, você tem ali as pessoas, boa parte das pessoas que vão a esse lugar, né? Que vão a esse médico, elas têm esse problema. Mas
proporcionalmente, boa parte das pessoas que vão nesse médico, elas fazem um trabalho que é desgastante fisicamente, mas que também é desgastante mentalmente. Então a pessoa está estressada, o cliente atende mal, toda aquela coisa que a gente sabe, isso desgasta o corpo da pessoa, né? Desgasta o corpo e a mente, e a pessoa começa a sentir dores enormes, dores muito fortes. Mas a gente tem também aquelas pessoas que trabalham ali, fazem um trabalho braçal, cujo trabalho é um trabalho um pouco mais prazeroso, né? Um trabalho que não é tão estressante. E essas pessoas tendem a não desenvolver essas doenças físicas. Por quê? Porque não existe, né, uma opressão no corpo. Você faz um esforço repetitivo ali, mas de certa forma, como o ambiente é mais leve, a tendência é que você não desenvolva nenhum tipo de doença nas articulações. Então, o trabalho, ele não é uma coisa que acontece só no corpo, ele é uma coisa que acontece na mente também. E a gente tem essas concepções. Para muitos, o trabalho é uma coisa boa, para outros, o trabalho é uma coisa ruim. E a aula de hoje vai mostrar para vocês onde estão as origens dessas ideias. Essas ideias, elas não são ideias nossas, né? Eu sempre digo para vocês tomarem cuidado quando vocês estão, de certa forma, se apropriando de uma ideia, porque as ideias sempre parecem ideias originais e que nasceram agora, quando, na verdade, boa parte das ideias são ideias que já estavam aí e que foram, se muito, reutilizadas. Só um instante, senhores, que eu acho que tem alguém na minha porta aqui. Um minutinho, tá bom? Pessoal, voltando, tem um pessoal aqui assistindo minha aula no presencial, hoje o ensino é híbrido, literalmente, tá bom? Então, voltando à ideia, senhores, o trabalho, ele tem essa noção, né? Então, quando vocês estiverem pensando no trabalho, é importante que vocês entendam que para muita gente trabalho é uma coisa boa, para muita gente trabalho é uma coisa ruim. Vai depender dessas ideias que fomentam essa ideia original. Então, no primeiro momento, é importante que vocês tenham em mente, caso vocês queiram, de alguma forma, se perceber enquanto sujeitos, que... Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Se vocês quiserem ver os slides, ó, pode pegar aqui, ó. É só deixar o fone pendurado, porque senão dá microfonia, tá bom? Então, voltando aqui, a ideia de trabalho ser uma coisa boa ou uma coisa ruim depende muito das ideias que fomentam. E nós vamos passar por essas ideias de forma mais articulada, tá bom? Então, no primeiro momento, a palavra trabalho, ela deriva originalmente de uma palavra em latim que é tripalium, né? Vocês devem estar vendo aí um carinha preso numa espécie de X, né? E esse X, esse tripalium, ele tinha duas finalidades a priori. A primeira finalidade dele, na Grécia Antiga, era a colheita do milho, né? Ele era um instrumento pontiagudo que servia para a colheita do milho, né? Era um objeto usado por escravos, mas que servia para uma colheita determinada. Na Grécia, esse objeto ele foi expandido, na Grécia não, desculpa, em Roma, ele foi expandido, ele foi transformado num objeto maior, como vocês podem ver, e ele se transformou num objeto de tortura, né? Então, tripalium, a palavra de onde origina-se a palavra trabalho é tripalium, e essa palavra, ela está ligada à tortura. Então, se vocês pararem para pensar, o trabalho como origem, né, como etimologia, esse exercício que a gente está fazendo é um exercício etimológico. Então, o trabalho como etimologia, ele foi, né, no início, um objeto usado por escravos, e quando a cultura greco-romana se estabelece, ele se transforma também num objeto de tortura, né? Você prendia o homem ali, né, os braços e as pernas, e conseguia torturá-lo. Era um objeto para torturar os inimigos de Roma, os inimigos do governo. Roma era muito criativa na criação de objetos de tortura, né? Vide a cruz, né? O objeto de tortura mais conhecido que existe é a cruz, na qual, né, crucificaram o Cristo. Então percebam, senhores, muitos objetos cujo nascimento ou cuja originalidade estava ligada ao trabalho foi, em certa medida, condicionado para a tortura, né? Não só o povo romano, mas outros povos também utilizaram os objetos a priori como objetos de tortura ou de morte, né? Imagine, por exemplo, o homem no período paleolítico ali, no momento em que eles começam a usar as pedras como instrumentos, e de repente o homem entende que ele tem um instrumento na mão dele que pode não só ajudá-lo a construir outras coisas, mas que também pode
matar o outro, que também pode ferir o outro, ferir o inimigo, ferir o animal, né? Ferir a caça. Então, percebam, os objetos começaram a ser usados com outros significados desde há muito tempo. Isso é uma coisa meio que natural e que que acontece desde que o homem se estabelece. Então, uma das ideias da palavra trabalho, né, um dos motivos pelos quais a palavra trabalho, para muita gente, em algumas sociedades, é tido como algo ruim, como algo opressor, como algo de tortura, tem como origem essa noção etimológica de que o trabalho ele foi, né, há muito tempo um objeto de tortura. E aí, se vocês observarem também, nas sociedades greco-romanas, tanto a Grécia quanto Roma, que são as duas sociedades que fundam o Ocidente, o trabalho ele estava muito ligado à ação do escravo. Então, por exemplo, se você quer pensar no trabalho, você precisa pensar o seguinte, que os homens, os cidadãos gregos e os cidadãos romanos, eles raramente exerciam algum trabalho braçal. A quem ficava destinado o trabalho braçal? O trabalho braçal ficava destinado quase que exclusivamente aos escravos. Então, havia a noção, senhores, e isso é bastante importante, de que trabalhar com os braços, trabalhar com a mão, é coisa de pessoas inferiores, né? Coisa de gente que não consegue pensar, né? Porque os romanos e os gregos, eles trabalhavam com a mente, então eles eram intelectuais, eles eram homens de Estado, quem limpava, quem plantava, quem cuidava, quem exercia algum tipo de trabalho braçal, eram os escravos, né? Eram os homens considerados menores. E é interessante vocês pensarem nisso, porque tem uma filósofa chamada Hannah Arendt, que ela faz uma separação. Ela vai dizer o seguinte, existe o trabalho e o labor, né? Labor é uma palavra para trabalho também. A ideia do laboratório, né? Que você vai pegar ali uma amostra e vai testar essa amostra. Então, quando a Hannah Arendt faz essa separação, ela vai dizer o seguinte, o labor é o trabalho que você faz com as mãos, né? Aquele trabalho que você faz, ou o trabalho que você faz para subsistir. Então, é aquele trabalho que te dá um salário que você pode comer com ele. Então, por exemplo, imagina você foi lá e plantou, depois você foi lá e colheu. Esse trabalho, laborar a terra, é um trabalho para a sua existência, é um trabalho que vai manter a sua vida, manter a sua bios, a sua existência. E aí ela separa, ela vai dizer, então você tem o labor de um lado, e do outro lado você tem o trabalho. O trabalho é aquilo que te constitui socialmente, é aquilo que institui você na sociedade. Então ela vai dizer, o trabalho é aquilo que você faz que dura, que permanece, que te adentra no corpo social. Então, por exemplo, nós temos 2 alunos aqui e eles são compositores. Eles fizeram uma poesia, né? Foi pedido lá pela professora de português e eles fizeram uma poesia. Essa poesia, ela vai ser perene, ela vai permanecer para sempre. Então, eles fizeram lá a poesia e postaram na rede social. Se eles não apagarem, essa poesia vai continuar na rede social para sempre. Então, essa noção de um trabalho intelectual para Hannah Arendt está ligado ao que é de fato o trabalho. Então, o trabalho com a mente, segundo a Hannah Arendt, é trabalho. O trabalho com os braços, aquele trabalho que você faz para garantir, para pagar suas contas e para garantir ali o seu pão diário, a sua subsistência, é labor. Então, ela faz uma divisão entre labor e trabalho. Essa é a ideia central. Por quê? Porque essa noção que está presente na Grécia, ela vai reverberar nos dias atuais. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, é muito importante que vocês entendam que a palavra trabalho, ela tem vários significados e progride-se nesse sentido, tá? Então, Cortella vai dizer assim, ó, isso é bem interessante esse processo aqui, ó. Tivemos depois o mundo medieval em que a relação foi senhor e servo. Substitui-se num determinado momento a ideia de trabalho pela desservidão. Não há mais o escravo, há o servo, que precisa trabalhar um pouco para ele e o restante para o senhor dele. Persiste o esquema de dependência. Ele está falando daquele processo que aconteceu na Idade Média, processo feudal e tudo mais, em que o sujeito ele recebia uma terra ali, então ele cultivava aquela terra, uma parte pequena desse cultivo era dele e o resto era do senhor daquela terra. Esse processo, senhores, está ligado à cristianização da Europa. A ideia de que o sujeito não é mais escravo, o sujeito agora é servo, né? Porque a palavra servo, ela dá uma atenuada no processo. Só que, no fim das contas,
Uma vez que você não obtém o produto completo do seu trabalho, você continua sendo escravo de qualquer maneira, tá? E aí ele continua dizendo assim, o mundo capitalista europeu substituiu o trabalho escravo na Europa pelo trabalho escravo fora da Europa. Continuamos, portanto, com a mentalidade escravocrata. O mundo ocidental, no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, foi todo construído sobre a lógica da exploração do outro. É exatamente isso que aconteceu. Portugal, Espanha, Inglaterra, esses países, eles começaram a proteger os seus cidadãos, né? Mas como a economia estava constituída sobre a base da escravidão, o que aconteceu? Eles começaram a escravizar os outros povos, né? Então, os negros na África, os índios na América do Sul e na América do Norte. Então, o trabalho escravo deixou de ser uma coisa do próprio europeu e passou a ser uma coisa dos estrangeiros. Se vocês perceberem, senhores, isso acontece de uma maneira um pouco diferente, mas até os dias atuais. Então, por exemplo, o estrangeiro que entra num país rico, né? Embora a escravidão não exista mais na maioria dos países, mas ainda exista, o estrangeiro que entra no país rico, o que ele vai fazer no país rico? Ah, eu vou morar nos Estados Unidos. Você vai lá morar nos Estados Unidos, você vai cumprir uma função, você vai ser médico no primeiro momento, você vai ser, sei lá, professor? Não, você vai lavar banheiro, você vai pintar, você vai fazer um trabalho que é considerado pelas pessoas que estão ali como um trabalho que não é um trabalho daquele povo. Então, boa parte dos estrangeiros nesses países mais ricos, eles cumprem trabalhos braçais, limpar, cuidar de criança, fazer trabalhos considerados, não que o sejam, considerados trabalhos inferiores, né? E aí vocês vão perceber que essa ideia, ela tem lastro, ela é uma ideia antiga, né? Ela não é uma ideia que surgiu de uma hora para outra. As pessoas pensam assim há bastante tempo. Então, por exemplo, o sujeito... Vamos imaginar, por exemplo, num país como a Alemanha, que é um país extremamente rico. Num país como a Alemanha, um pedreiro alemão, ele ganha um salário muito parecido com o salário de um médico, por exemplo. É claro, o médico ganha mais, mas tem uma proximidade ali. Tem uma relação. Só que o que acontece? É um salário muito alto. Por quê? Porque se valoriza o trabalho. Aqui no Brasil acontece isso? O que vocês acham? Me parece que não, né? Aqui... Não valorizam isso. Exatamente. Aqui no Brasil, o sujeito que tem um trabalho braçal, né? Por exemplo, o sujeito é faxineiro. Ele não vai ter um salário bom, porque imagina-se que o faxineiro ele está cumprindo uma função inferior. Só que o que acontece? A gente teve essa semana a greve dos garis, né? Deixa os garis de greve, deixa o pessoal que coleta o lixo de greve para você ver o que acontece com São Paulo. São Paulo vira vira um caos, né? Só que o que acontece? Para não pagar, porque o nosso trabalho ele está ligado, sobretudo no Brasil, ele está ligado à exploração da mão de obra, e isso é um fenômeno do capitalismo que a gente vai estudar adiante, é necessário que a grande maioria receba pouco, porque aí você consegue criar uma massa. Então, por exemplo, eu contrato... Qual que é o seu nome, moça? A Tainá. Eu contrato a Tainá e ela vai ganhar R$1.000, né, na minha empresa. Só que a Tainá chega atrasada, a Tainá fica perguntando toda hora. E aí o que acontece? Tem um monte de desempregado. O que eu vou fazer? Eu vou falar, Tainá, se você não se adequar, você vai perder o emprego. A Tainá vai ser mandada embora num dia, no outro dia já vai ter alguém no lugar dela. Por quê? Porque existe, nesses países capitalistas subdesenvolvidos, uma reserva de desempregados. Então, é importante que exista pessoas desempregadas para que aquelas pessoas que estão trabalhando, elas se sujeitem ao trabalho exploratório, ao trabalho, muitas vezes, análogo ao trabalho escravo. Porque o que vai se ouvir do patrão? Se você sair hoje, amanhã já tem outro no seu lugar. Essa noção de que a função que a Renata cumpre não é uma função importante. Se a Renata fosse, por exemplo, ela cumprisse uma função, sei lá, ela é neurocirurgiã, especialista em operação numa determinada parte do cérebro, em que não houvessem outros médicos tão especializados, é bem provável, primeiro, que ela ganhasse muito bem, segundo, que o emprego dela fosse garantido. Então, percebam, senhores, o grau de especialização ele vai te abrir portas, mas numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade em desenvolvimento, a tendência é que os trabalhos braçais eles sejam considerados trabalhos menores, trabalhos sem importância. E isso tem como origem essas ideias lá do passado. E aí vocês vão perceber que não é só a Grécia, tá? Essa noção de trabalho como maldição está ligado também a uma noção da religião. E isso também é bastante importante vocês entenderem, né? Eu vou ler uma passagem para vocês agora,
que é uma passagem, inclusive, bastante conhecida de muita gente, está em Gênesis 3:19. Diz assim: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois a terra fosse tomado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Percebam, senhores, essa passagem, ela está dizendo, né, havia o casal primordial no jardim, né, e eles desobedeceram à divindade. Qual foi a consequência pela desobediência? A mulher, segundo a narrativa bíblica, a mulher vai sentir dores de parto e o homem vai ter que trabalhar para comer. Percebam que o trabalho, ele é uma punição pela desobediência. Você desobedeceu a Deus, então você vai ser agora punido com o trabalho. Percebam que interessante, senhores. O trabalho, segundo uma concepção judaica, né, esse texto está na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia ali, ele era considerado como uma concepção de punição. Então, o homem trabalha hoje, segundo o texto bíblico, obviamente que a gente não pode pegar o texto bíblico como absoluto, eu estou fazendo um recorte aqui, mas o homem trabalha hoje por quê? Ele trabalha hoje porque, em alguma medida, ele está sendo punido pela desobediência da divindade. E aí o Cortella, ele vai dizer o seguinte, ó: nessas sociedades nos faltava uma concepção religiosa na qual o trabalho aparecesse como castigo. E isso o judaísmo nos ofereceu, né? O Gênesis está ali na Torá, que é a Bíblia dos judeus, né? O mundo semita trouxe essa ideia à tona, porque a religiosidade semítica expressa no mundo hebraico vai trazer a ideia de trabalho como castigo. Afinal de contas, qual foi o grande crime de Adão e Eva? Eles desobedeceram à divindade. A mulher recebeu uma condenação, vais pagar com as dores do parto pelo teu erro, e o homem recebeu outra condenação, vais trabalhar. A primeira coisa que Adão e Eva percebem quando traem a divindade, segundo o relato religioso, é importante, senhores, que o Cortella, que é esse professor de filosofia aqui, ele é professor de religião também, tá? Ele é teólogo, tá? Ele é cristão, ele é católico. Então, assim, ele é um sujeito que conhece profundamente. Ele está dizendo assim, ó: percebem quando trai a divindade, segundo o relato religioso hebraico, é que estão nus, e isso não é um empecilho moral, porque aquela sociedade não tinha problema com aquele tipo de nudez. O problema de perceber-se nu é que você se dá conta de que tem corpo, e ao perceber que tem corpo, você tem de sustentar o corpo, alimentá-lo, cuidá-lo, abrigá-lo, para tal vai ter de trabalhar. Então, do ponto de vista da religiosidade originária no Ocidente, nossa religião no Ocidente, ela é basicamente ou judaica ou cristã, né? A ideia de trabalho continua sendo como um castigo. Percebam, senhores, né? A gente tem o período grego dizendo que o trabalho braçal é uma coisa ruim, e aí a gente entrou na Idade Média. A filosofia, os gregos foram meio que esquecidos, a gente entrou no momento em que a igreja passou a dominar o Ocidente. A gente está pensando no Ocidente aqui. Nesse período em que a igreja domina o Ocidente, a noção, sobretudo no catolicismo, de que o trabalho é um castigo de Deus, ela continua. Então, o trabalho, ele continua sendo algo ruim, em certa medida. Percebam como é importante entender a origem das ideias e a história das ideias, tá? Então, na Grécia, em Roma e na Idade Média, no Ocidente já, na Europa, o trabalho continuou sendo como algo ruim. Mas aí houve uma mudança, né? Que é uma mudança importante, a qual a gente vai falar. Então, esse slide aqui, eu já antecipei ele. Então, para o Platão, para o Aristóteles, né? Inclusive o Aristóteles, ele era, eu já disse isso numa aula, mas os outros filósofos tiravam um sarro do Aristóteles, porque o Aristóteles era um sujeito que gostava de escrever. E escrever também era considerado uma ação, um trabalho de escravo. Por quê? Porque os pensadores, eles ditavam, eles falavam, e os escravos escreviam. Então, o Aristóteles, como ele gostava de escrever, né, e ele não era um cidadão grego propriamente, muitos cidadãos gregos zombavam dele, né? O próprio Platão, ele vai dizer que o trabalho manual é uma coisa de gente pequena. E ele vai dizer que se houver inferno, no inferno estão aqueles que trabalham com as mãos, né? Então, os pintores, os escultores, né? Todos os sujeitos que desenvolvem algum trabalho braçal, algum tipo de artesanato, vai morar no inferno, porque a função do sujeito, do pensador, é pensar com a mente, a ideia do trabalho intelectual.
E aí a gente tem uma mudança aqui, que é bastante importante, eu vou ler o slide para vocês, que o Cortella vai dizer o seguinte: o mundo medieval, que terá Deus no centro, especialmente na Europa, o teocentrismo avançado, vai colocar a ideia de que bom é ser o senhor. O servo está sempre na posição de submissão. O mundo capitalista vai introduzir outra relação, diferente daquela de senhor e escravo ou servo e suzerano. Essa relação, bem trabalhada pelo pensador alemão Karl Marx, será entre patrão e empregado, que é a noção moderna, né? A escravatura não vai acontecer nesse mundo europeu, mas sim na América e na África. O Brasil, até hoje, não se recuperou da formação escravagista. Nós ainda consideramos o trabalho manual como tarefa de inferiores. Quer ver um exemplo? Você diz para o seu filho ou filha, é o Cortella que está dizendo, tá? Você não está estudando? Sabe o que vai ser na vida? Você não vai ser ninguém, vai ser faxineiro. Percebam, senhores? O trabalho manual como castigo, o trabalho como estafa, vai parecer fortemente no mundo ocidental como uma decorrência moral dos que não têm misericórdia. Percebam, senhores? Faxineiro, como se fosse um trabalho menor. Por quê? Porque é um trabalho com os braços. Então, esse preconceito que a gente vivencia hoje, que é em grande parte produto disso, ele é consequência de ideias originárias tanto na religião quanto na filosofia, por causa de povos, né, povos antigos que tinham em sua realidade a presença de escravos. Aí a gente tem uma mudança, que é uma mudança provocada pelo cristianismo também, tá? E essa mudança ela é muito interessante, tá? O que acontece? Com a reforma protestante, né, a Igreja Católica ela vai romper, ela vai abrir, e aí a gente vai ter, com Martinho Lutero, aquilo que a gente chama de reforma protestante. E aí, com a reforma protestante, a gente vai ter duas igrejas. A gente vai ter a Igreja Católica e a Igreja Protestante, que no Brasil a gente chama de Igreja Evangélica, tá? De uma maneira mais resumida. E aí, o Cortella vai apontar o problema aqui. Ele vai dizer o seguinte, ó, o mundo protestante, luterano e calvinista no século XVI vai trazer uma outra inflexão, vai colocar o trabalho, que nasce junto com o capitalismo, como a continuidade da obra divina. Nesse sentido, o trabalho para acumular, guardar, será extremamente valorizado e não é casual que essa ética, tão bem estudada por Max Weber em Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, vai diferenciar, inclusive, os modos de organização. O que acontece, basicamente? O Weber, ele vai falar disso nessa obra, né? Que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Basicamente, senhores, o Weber vai perceber que as sociedades que são protestantes, ou tidas como evangélicas, né? Elas encaram o trabalho de um outro jeito. Porque o católico, num primeiro momento, segundo Weber, ele encarava o trabalho como uma maldição, que está presente ali em Adão e Eva. O evangélico, ele vai fazer uma outra leitura do trabalho, né? Tem o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses, né? Aos Tessalonicenses, dizendo o seguinte: olha, quem não trabalhar, que também não coma. Tem uma outra passagem bíblica, que está, se eu não me engano, no Salmo, que diz assim, acho que é Davi falando, que ele diz: fui moço e agora sou jovem, nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar no pão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: se você é abençoado por Deus, você tem que ter dinheiro. Você não pode ser alguém que não tem dinheiro. Essa concepção de que o dinheiro e o trabalho ele dignifica o homem, ela vai nascer no movimento protestante, no movimento evangélico. Então, a ideia, eu não sei se vocês já ouviram, a gente costuma ouvir isso de quem é mais velho, os pais, né, dizendo: na minha época, eu com 14 anos já estava trabalhando. A mãe falando: eu com 15 anos já estava trabalhando, como se trabalhar na adolescência fosse uma coisa dignificante. Por que se diz que, quando eu tinha sua idade eu já trabalhava como se fosse uma coisa dignificante? Porque essa outra noção, essa inversão do trabalho como algo divino, como algo que abençoa, como algo que dignifica o homem, ela surge ali no século XV, XVI, e depois ela vai reverberar na sociedade também. Então, por exemplo, nós somos uma sociedade católica que consegue ter uma dicotomia muito esquisita. Boa parte das pessoas veem o trabalho como um castigo, então vocês têm um trabalho para fazer hoje. O professor vai passar um trabalho, meu Deus, mais um trabalho. Mas também é necessário trabalhar para que esse trabalho dignifique o homem. Então, essa dicotomia, esse dualismo entre o trabalho como bênção e o trabalho como maldição, ele se dá nesse processo religioso do século XIV, XV e vai reverberando, né? Numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade
primordialmente católica, o trabalho ainda não é visto como é visto, por exemplo, nos Estados Unidos, nos países de origem. Isso é o Weber que diz, tá? Depois essa tese dele foi contrariada, mas o Weber ele vai defender uma tese que é a seguinte: na Europa, os países católicos eles demoraram mais para progredir, para se tornarem países de primeiro mundo. Quais são os países católicos da Europa? Espanha, Portugal. Então ele vai dizer, à medida que os países foram se tornando protestantes, eles foram se tornando países mais ricos. E qual que é a relação que o Weber encontra entre a riqueza protestante e a pobreza católica? A relação é a seguinte: para o protestante, o trabalho ele precisa dignificar e eu preciso acumular. Quanto mais eu acumular, melhor. Essa noção está ligada ao capitalismo. Então, o protestantismo, ou o movimento no Brasil, o movimento evangélico, ele está ligado, sobretudo, ao capitalismo. A ideia de que se eu sou abençoado, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom trabalho. E essa noção de que se você não tem um bom emprego e um bom trabalho, você não é abençoado, fez com que os sujeitos acumulassem riqueza e esses países começassem a prezar pela técnica. Então, quanto mais você aperfeiçoa o trabalho, mais dinheiro você consegue. Isso fez com que, por exemplo, a Revolução Industrial acontecesse em que país? Na Inglaterra. A Inglaterra é um país primordialmente protestante. Ela tem até uma igreja oficial, que é a igreja anglicana, que é uma igreja protestante. Então, o aperfeiçoamento técnico do trabalho, segundo Weber, vai nascer dessa relação do evangélico com o trabalho. Eu estou chamando de evangélico, mas é protestante, né? Eu estou usando uma linguagem mais comum aqui. Então, é importante que vocês entendam que a nossa noção de trabalho ela é atravessada em grande parte pela religião. Qual que é a religião maioritária no Brasil? É o cristianismo, tanto o católico quanto o evangélico. Logo, a nossa noção de trabalho também é. Então, muitas vezes a pessoa vai lá na igreja pedir para Deus abrir uma porta de emprego. Essa noção de Deus abrir uma porta de emprego é uma noção da ética protestante do espírito do capitalismo. Por quê? Se eu vivo numa sociedade capitalista, eu preciso ter um emprego para ser considerado alguém digno. Então a pessoa fala, nossa, consegui o meu primeiro emprego, agora eu sou gente. Eu já ouvi muito essa brincadeira, né? A ideia de que você só se torna um cidadão de fato quando você consegue um emprego. Só que o problema é, nesse sentido, a gente tem um problema, que é o seguinte: quando a gente tem essa visão do mundo que o emprego é importante, a gente tende a desvalorizar a educação, quando na verdade deveria ser o contrário. Se eu quero ter um bom emprego, eu preciso ter uma boa educação. O que acontece com muita gente? Eu tenho que escolher entre trabalhar e estudar. É claro que muita gente precisa do trabalho para existir. Eu não sou também, né, leviano para pensar nisso. Mas imagina que a pessoa ela tem que escolher entre o trabalho e a escola. Ela escolhe pelo trabalho. Por quê? Porque o trabalho é algo mais importante. Então, é uma visão, de certo modo, deturpada da realidade. Não é uma visão absoluta da realidade. Então, a gente está numa confluência e num amalgamar de teorias, tanto de um lado quanto do outro, que fazem com que aqueles dois jovens que eu encontrei lá no ônibus, eles tenham ideias confusas. Então, um estava feliz porque trabalhava pouco, acabou perdendo o emprego. O outro estava triste porque trabalhava muito, mas ainda estava empregado. Então, percebam, senhores, as nossas ideias, elas não são originais, elas sempre vêm de fora, tá? Então, essa obra do Weber, ela é muito importante, porque o Weber vai, na cabeça dele, pelo menos, provar que os países evangélicos progrediram primeiro, os países protestantes progrediram primeiro porque eles valorizaram a técnica. Então, a técnica do trabalho. Qual que é a ideia de valorizar a técnica? Eu preciso de tempo para viver. Então, vamos construir máquina, vamos construir robô, vamos construir esteira. Eu não sei se vocês lembram, né, de tempos modernos. A gente vai chegar nesse slide, mas a ideia é de que o trabalho é uma coisa que está ligado ao tempo que eu tomo. Então, se eu conseguir aperfeiçoar o trabalho, eu vou lucrar mais e eu vou ter que trabalhar menos. Isso é uma grande ilusão, né? Porque os robôs estão nas fábricas e as pessoas continuam trabalhando do mesmo jeito. E aí o Cortella vai dizer o seguinte, o trabalho como castigo persiste, tanto que a maior parte das pessoas diz, quando eu parar de trabalhar, eu vou fazer isso, isso e isso. Sendo que isso é uma ilusão, porque você pode trabalhar... Desculpa, porque você pode dizer, quando eu não tiver dependência em relação ao trabalho, eu vou fazer isso. Mas parar de trabalhar, você não vai parar nunca. Quando você acorda de manhã e arruma sua cama, você está trabalhando. Né? Quando você lava uma louça, você está trabalhando.
Quando você ajeita os seus cadernos para colocar eles na ordem para estudar, você também está trabalhando. Por quê? Você está alterando a realidade material da sua realidade. E ele diz assim, porque você nunca deixará de fazer a sua obra. Seja a sua obra aquela que você faz para continuar existindo, seja para ter o seu reconhecimento. Eu me vejo naquilo que faço, não naquilo que penso. Então, o Cortella está fazendo uma distinção, tá? Ele está fazendo uma distinção entre o trabalho como tripalium, né, que é esse trabalho que é uma tortura, versus o trabalho que ele vai chamar de poiesis. O trabalho poiesis é aquela obra que eu deixo. Então, qual que é a tua obra? O nome do livro é exatamente esse. Qual que é a tua obra? O que você vai deixar para as pessoas que conviveram com você? Você vai deixar uma casa, um carro? Você vai deixar um celular? Você vai deixar, sei lá, uma coisa material? Ou você vai deixar para as pessoas boas marcas? Ou você vai deixar para as pessoas boas lembranças, ou você vai deixar para as pessoas uma obra na qual as pessoas podem se espelhar. Então, o Cortella está fazendo uma distinção entre o trabalho como produção meramente física e o trabalho como produção intelectual, que também pode ser consequência das mãos. Imagine, por exemplo, um artista, sei lá, um Michelangelo, um Leonardo da Vinci, eles produziram um trabalho com a mão, mas o trabalho deles foi, de alguma forma, atenuar a realidade. Quantas obras foram produzidas a partir da Mona Lisa? Quantas obras foram produzidas a partir do Filho Pródigo do Rembrandt? Quantas obras foram produzidas? Então, percebam, a ideia do Cortella é que o seu trabalho ele seja importante, mas que você não é o seu trabalho, você é maior do que o seu trabalho, porque o Cortella está pensando numa obra. Qual é a obra que você vai deixar para o mundo? Qual é a marca que você vai deixar para o mundo? Essa é a ideia. Que o seu trabalho não seja só bater cartão e receber salário, mas que o seu trabalho seja uma mudança tão profunda na sua realidade e na realidade daqueles que te cercam, que você vai continuar vivo mesmo depois que tiver morrido. Como acontece com esses grandes homens que passaram pela Terra. Eles continuam vivos mesmo depois de ter morrido, porque eles não deixaram um trabalho, eles deixaram uma obra. A ideia de que eles não fizeram só coisas que foram produtivas no sentido material. Eles fizeram coisas que foram produtivas no sentido material, mas eles também deixaram exemplos, eles deixaram mensagens, eles deixaram a sua própria arte. Essa é uma noção bonita e romântica do trabalho, que nem sempre funciona numa sociedade de origem capitalista, né? E aí, o Cortella continua dizendo, etimologicamente, a palavra trabalho em latim é labor. A ideia de tripalium aparecerá dentro do latim vulgar como sendo, de fato, uma forma de castigo, mas a gente tem de substituir isso pela ideia de obra que os gregos chamavam de poesis, que significa minha obra, aquilo que faço, que construo, em que me vejo, a minha criação na qual crio a mim mesmo, na medida em que crio no mundo. Então, o seu trabalho, a sua obra, é aquilo que você vai deixar para as pessoas. Pode ser uma obra material ou pode ser uma obra intelectual, mas é aquilo em que você se reconhece enquanto sujeito. Então, o que você gosta de fazer? Para que você nasceu? Segundo Cortella, essa é a noção que vai alterar para sempre a sua realidade material, tá bom? E aí, avançando. Oi, diga. Desculpa interromper. Como o senhor sabe me dizer qual é o primeiro nome do Cortella? É Mário Sérgio Cortella. É porque eu estava aqui arrumando a cama e prestando atenção na aula. Eu olhei pro lado e vi um livro do meu pai, dele. Que é dele, é Mário Sérgio Cortella. Ele vende muito, é muito conhecido. Não se desespere. Muito legal esse livro, muito legal. Se você puder, leia, Samara, né? Se você puder, leia, Samara. É um livro... É muito agradável. É uma leitura muito agradável. Essa aula de hoje, inclusive, é baseada totalmente no livro dele, tá? Porque eu não trouxe referências de fora, porque a ideia é fazer essa oposição entre tripalho e poiesis, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, voltando aqui, ele diz assim, veja o meu filho como minha obra, veja um jardim como minha obra. Percebam, pode ser uma coisa material também. Tenho de ver o projeto que faço como minha obra. Do contrário, ocorre o que Marx chamou de alienação. Todas as vezes que eu olho o que fiz como não sendo eu não me pertenço, eu me alieno, fico alheio. Portanto, eu tenho reconhecimento. Esse é um dos traumas mais fortes que se tem atualmente. Tem um conceito marxista, que eu não vou adentrar agora, mas a gente vai voltar quando a gente tiver uma aula do Marx, que o Marx vai dizer o seguinte, se o seu trabalho ele não retorna para você
você não se constitui como um trabalho, como sujeito, porque em alguma medida é o seu trabalho que te dignifica socialmente. Então, o seu trabalho, ele vai dar a você a condição de dignidade social, porque o Marx está pensando na sociedade como um todo social. Então, você é alguém produtivo no sentido intelectual, no sentido de manufatura também. E aí o que acontece? Imagine que você tem lá uma fazenda, que você é empregado numa fazenda, e aí você plantou e colheu 1000 laranjas. Só que você não é o dono da fazenda, o dono da fazenda é outra pessoa. Você plantou e colheu 1000 laranjas, o dono da fazenda plantou, ele te ajudou, né? Nunca acontece, mas ele te ajudou, e você plantou e colheu, ele plantou e colheu 1000 laranjas. Vocês vão ficar com a mesma quantidade de laranjas, você e ele? Não. Por quê? Porque ele é o dono da fazenda. Então ele tem uma coisa a mais que você, que é a propriedade. Ele tem aquilo que o Marx vai chamar de meio de produção. Então, em alguma medida, você não vai receber totalmente o seu trabalho. Ou seja, você vai cumprir um trabalho que é um trabalho no qual você não se reconhece, porque o fruto total do seu trabalho não volta para você e ele não se abrange socialmente. Logo, você está cumprindo um trabalho alienado. E aí tem um filme do Chaplin, que é clássico, né, chamado Tempos Modernos, em que ele fica numa linha de produção parafusando uma peça. É cinema mudo, e ele fica só parafusando aquela peça o tempo inteiro. Ele não vê o que aquela peça vai se tornar. Se aquela peça vai se tornar um carro, se aquela peça vai se tornar um avião, se aquela peça vai se tornar uma máquina. Por quê? A função dele é só apertar o parafuso. Tanto que quando dá o sinal, tem uma imagenzinha aí no slide, quando dá o sinal da fábrica, ele sai parafusando tudo, porque ele perdeu ali a sua identidade, a sua, num certo sentido, a sua humanidade. Ele deixou de ser um sujeito que trabalha e atribui valor para ser uma máquina. Então, o Charles Chaplin aí, esse personagem, ele é só uma máquina que aperta o parafuso, como a outra esteira, como as outras máquinas. Então, no capitalismo, segundo Marx, o trabalho do homem, ele é um trabalho exploratório. Por quê? Porque, primeiro, você não se reconhece no trabalho, esse trabalho não te reifica, esse trabalho não reverbera, porque boa parte do produto do seu trabalho ele vai para o dono do meio de produção, e você que tem a força de produção, a força de trabalho, só trabalha. Então o sujeito aí, ele pode entrar numa empresa, passar 20 anos na empresa, 30 anos na empresa, se aposentar, sem saber qual é o fruto do trabalho dele. Por quê? Porque ele só aperta o parafuso. Então, esse trabalho, segundo Marx, é um trabalho alienado. Isso é alienação. Você não tem a real noção do que o seu trabalho produz na realidade, porque é tomado de você por causa da propriedade privada, por causa do sujeito ser dono do meio de produção, o seu valor, a sua possibilidade. Então, de certo modo, o trabalho alienado ele é sempre muito perigoso. E é interessante porque o trabalho alienado ele está em todos os lugares. Né? Ser alienado é não compreender a realidade na qual você está. Então imagine o seguinte, você está vivendo aquela realidade, pode ser na escola, pode ser no trabalho, mas é como se você não estivesse pertencendo àquilo, porque você não tem a condição de entender aquilo. Então você só cumpre a função. Você parafusa, você faz o trabalho da escola, mas você não se encontra no trabalho, você não se percebe naquilo que você está fazendo. Isso é trabalho alienado para o Marx. Para o Marx, numa sociedade capitalista, boa parte da massa trabalhadora é alienada, porque ela só cumpre função e ela não sabe o que ela está fazendo, ela não se identifica, ela não atribui valor, ela só é explorada na sua força de produção. E por que é importante que o sujeito seja alienado? Porque se o sujeito não for alienado, ele é um sujeito que vai pensar a sua condição e a condição do outro. Logo, isso é muito perigoso. Então, qual que é a ideia? É importante que você gaste 9 horas do seu dia trabalhando, e aí que você gaste 2 horas do seu dia para ir trabalhar e mais 2 horas quando você volta, porque quando você voltar para casa, você já está cansado e não tem tempo de pensar. Você só dorme, você só descansa. Você assiste um pouquinho de TV, e a TV também te ajuda a alienar, e você dorme. Então, por exemplo, como que a TV me ajuda a alienar? Imagina o BBB, uma casa com piscina, uma belíssima casa, e você na sua casa com a goteira, né, com um ratinho lá comendo queijo escondido, e você olha para a sua vida e para a vida do BBB ali, você não consegue encontrar a realidade. Ué, por que a minha é assim e a dele é daquele jeito? E aí você vai desejar a do outro, você vai desejar a prosperidade. E enquanto você deseja essa prosperidade, você trabalha ainda mais.
Só que de todos os trabalhadores, pouquíssimos são aqueles que conseguem alcançar, por exemplo, o nível de ter uma casa como aquela do BBB. Então, em certa medida, senhores, a alienação acontece no trabalho e, em boa parte, no mundo que nos cerca, sobretudo na mídia. É o carro bonito, é a casa bonita, são metas que, por mais que você trabalhe, são muito difíceis de alcançar. Um ou outro vai alcançar? Vai. Mas a imensa maioria vai morrer tentando e sonhando. E enquanto você sonha, você faz o quê? Trabalha e não para de trabalhar. E enquanto mais você trabalha, mais você enriquece o dono do meio de produção. Essa é a crítica que o Marx faz à noção de trabalho. Não é só isso, tá? Tem uma questão dialética também, é importante, mas é bastante importante. E aí o Cortella vai dizer o seguinte, ó, para finalizar. Porque um bombeiro que não ganha muito e trabalha de uma maneira contínua em algo que a maioria de nós não gostaria de fazer, volta para casa cansado, mas de cabeça erguida. Por quê? Né? Por causa do sentido que ele vê no trabalho que faz. Percebam, senhores, o sentido. Eu vejo sentido naquilo que eu estou fazendo. Eu sou aluno, eu vejo sentido em ser aluno. Então, eu vou fazer aquilo com prazer. Eu não vejo sentido em ser aluno. Eu não vou fazer com prazer. É meio óbvio, né? O problema é o seguinte, que quando você percebe o sentido da escola, muitas vezes, a escola já passou. E aí o que vai acontecer com você? Você vai ser mão de obra alienada. E aí voltando, diz assim, ó, por causa da obra honesta a serviço do outro, independentemente do status desse outro, da origem social, da etnia, da escolaridade, etc. Aí não é suplício. Por mais que o sujeito não tenha um salário muito bom, o sujeito, em alguma medida, ele se vê como alguém que está cumprindo um papel importante. Ah, eu sou bombeiro, salvei vidas. Logo, o fato dele ter salvado vidas dá a ele a condição de não cumprir um trabalho alienado, porque ele vê o fruto do trabalho dele como algo nobre, ou seja, não é um suplício, não é algo que me desgasta, não é algo que me tortura. Nesse sentido, o trabalho é importante, então, e por isso, senhores, que é importante que vocês entendam também que quando vocês forem escolher a profissão de vocês, o curso universitário que vocês vão fazer, o curso técnico, sei lá o que vocês vão fazer para adentrar o meio de trabalho, vocês precisam fazer aquilo que de alguma forma ressignifica a sua vida, que dá para você prazer em fazer o que você faz. Porque senão você vai se arrastar pela vida. Você vai passar 30, 40, 50 anos fazendo uma coisa que você não gosta, provavelmente você vai ser infeliz e você vai ter uma vida desgastada, uma vida cansada, né? Você vai desenvolver problemas. Então, procure fazer aquilo que você gosta, mas não é só o que você gosta, porque não adianta só querer. Encontre meios para conseguir também. Então, independentemente de quais sejam os seus sonhos, independentemente de quais sejam os seus projetos de vida, encontre meios para que esses projetos de vida e para que esses sonhos se concretizem, né? Vão atrás de conhecimento, vão atrás de capacitação, para que quando as coisas que você deseja acontecerem, quando a oportunidade surgir, você esteja pronto para deixar a tua obra aí, para não deixar só o trabalho, para deixar a tua obra, para que a sua vida não seja tripalium, não seja tortura, para que a sua vida seja poieses, para que a sua vida seja uma obra, para quando você acordar de manhã para ir trabalhar, você se sinta feliz, não triste. Então, lute e batalhe, se capacite, estude, faça o melhor que você puder, para que quando o seu despertador despertar, você tenha vontade de ir trabalhar, não ir se arrastando para o trabalho. Isso, senhores, eu falo por mim mesmo. Então, por exemplo, eu adoro o que eu faço. Então, é claro, você fica com preguiça, tá frio, não sei o quê, mas todo dia, quando eu sei que eu vou dar aula, como eu sei que é uma coisa que eu amo fazer, eu venho na maior alegria. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa na qual eu me identifico. Eu estou fazendo uma coisa que, a mim, é muito importante. Então, tenham essa noção. Procurem aquilo que dá sentido para a sua vida. Procurem aquilo que faz a sua barriga congelar, aquilo que gera borboletas, né, como a gente brinca, aquilo que gera borboletas na sua barriga, porque quando você estiver fazendo, você vai se sentir muito feliz. Ou, como diz o Confúcio, né, tem uma frase do Confúcio que é: encontre aquilo que você ama fazer e você não precisará trabalhar um dia da sua vida. Porque enquanto você estiver trabalhando, você vai sentir prazer e não se sentir punido por aquilo que você está fazendo. É claro que quando vocês entrarem no mercado de trabalho, os seus primeiros empregos, como o emprego de todo mundo, inclusive os meus, vão ser trabalhos desgastantes, vão ser trabalhos chatos, vão ser trabalhos que pagam pouco, mas com o passar do tempo, se você se qualificar e você perceber a importância disso na sua vida, né, para deixar uma obra,
você vai encontrar aquilo que te dá prazer, e aí você vai, enfim, ser feliz naquilo que você faz. É claro, senhores, demora, não acontece de uma hora para outra. Não adianta dormir e acordar achando que, como vocês não são ricos, né? Dormir e acordar achando que vocês vão conseguir encontrar felicidade no trabalho já nos primeiros anos, porque não é assim. Mas também não desistam. Continuem buscando aquilo que dá prazer, mesmo que seja alguma coisa que não é reconhecida pela sociedade. Por exemplo, a galera, claro, uma brincadeira, mas, por exemplo, você vai ser professor de filosofia? Isso é muito chato, você vai falar umas coisas esquisitas, mas é aquilo que dá prazer para mim, é aquilo que me alegra fazer. Pode ser que aquilo que você alegra fazer seja para a sociedade uma coisa que não é tão valioso assim. Mas se for alguma coisa que te dá prazer e se for alguma coisa que é ética, obviamente, lute por isso, né? Para que no final da sua vida você não deixe só o trabalho, para que você não deixe uma casa, um carro, porque essas coisas são importantes, mas elas são corrompidas pelo tempo. Mas se você conseguir deixar uma obra, conseguir deixar alguma coisa que te alegrou e alegrou a vida das pessoas que estavam ao redor, mesmo que seja cozinhando, mesmo que seja, independentemente de qual seja a sua obra, imagine você, sei lá, fez culinária, você é cozinheiro, você deixar a obra daqui a 30, 40 anos, 50 anos, você já morreu e uma pessoa num determinado momento fala, nossa, eu lembro da sopa que fulana fazia, eu lembro da bondade de fulano, eu lembro da alegria que fulana vivia a vida. Essa é a ideia de obra, deixar uma obra para as pessoas, não daquilo que você faz manualmente, mas daquilo que você faz em alguma medida para alegrar a sua vida, e se você for um sujeito feliz, por conseguinte, você vai alegrar a vida das pessoas também e vai fazer com que as pessoas também sejam felizes. Bom, senhores, é isso, né? Para concluir, a gente tem aqui a imagem, né, do sujeito que mais funções cumpriu na vida, ele é pouquíssimo conhecido, né? Ele não fez nada, ele só foi sapateiro, vendedor de churros, carpinteiro, falem mais coisas aí que eu não lembro. Pintor. Boxeador. Ele era político na época, né? Cabeleireiro, verdade. Ele fez tudo, acho, né? Ele fez tudo na vida. E olha como ele estava feliz, né? Ele nunca conseguiu encontrar uma... Oi, diga. Eu vi um negócio uma vez que falou assim, que por mais que ele apanhasse muito de uma mulher, ele nunca levantou a mão para ela. Sim. Isso é verdade. E assim, embora ele fosse ali todo enrolado com os aluguéis dele e tudo mais, ele nunca desistiu, né? Ele fazia de tudo que vinha à mão dele. Claro, o coitado não tinha capacitação técnica para ser alguém de sucesso, mas ele nunca desistiu. Ele era tão boa gente que o seu barriga deixou ele dever 14 meses de aluguel e nunca expulsou ele de lá, né? Então, ele é o melhor personagem de todos, para mim. E o mais engraçado. E é o que o Alan falou aí, né? Ele nunca levantou a mão para uma mulher, embora ele apanhasse, na maioria das vezes, de maneira injusta, né? Por causa do Chaves. Então, brincadeiras à parte, senhores, que o meu desejo enquanto professor é que vocês encontrem, né? Eu sei que está meio cedo para isso, mas que vocês encontrem aquilo que faz as vossas almas brilhar, aquilo que faz o seu coração vibrar, e que a escola sirva, em alguma medida, para que isso aconteça também, para te qualificar, para te capacitar, para te produzir sonhos que não são sonhos vazios, sonhos nos quais vocês conseguem se espelhar e sonhos nos quais vocês conseguem se identificar. Porque pode ser que agora as coisas pareçam meio chatas, meio entediantes, mas com o passar do tempo, se vocês valorizarem esse tempo, vão por mim. Vocês vão logo encontrar aquilo que faz a alma de vocês dançar. E aí a gente vai poder dizer como Nietzsche dizia, né? E aqueles que foram vistos dançando foram julgados malucos por aqueles que eram incapazes de ouvir a música. Né? Imagine, as pessoas veem as outras pessoas dançando e falam, o que aqueles doidos estão fazendo? É porque eles não conseguem ouvir a música que toca no coração do sujeito. Então, tenham uma vida feliz e tentem encontrar condições intelectuais e materiais. Eu sei que a gente vive na periferia, que é sempre mais difícil para todo mundo. Eu também sou morador da periferia, mas graças a Deus eu consegui encontrar aquilo que faz a minha alma vibrar. E eu torço como professor de verdade para que vocês também o encontrem. Eu sei que demora, para uns é mais rápido, para outros demora, mas que vocês encontrem aquilo que
façam aquilo que em alguma medida faça a alma de vocês vibrar, porque se vocês encontrarem, vocês serão muito felizes. Bom, senhores, é isso. Eu acho que não havendo mais nenhuma observação, se vocês tiverem alguma pergunta, façam agora o cálice para sempre. Não havendo mais nenhuma observação, é isso. Alguém tem algum questionamento, alguma fala, alguma coisa para fazer, para questionar? Se não, podem, vamos nos encerrar aqui, que hoje eu estou no híbrido, eu estou nos dois aqui, mas eu espero que vocês tenham bastante felicidade nessa busca e que o dia de vocês, a quinta-feira de vocês seja incrível. É isso, senhores. Muito obrigado. Minha mãe aprovou o professor. Muito obrigado. Agradece sua mãe aí, Larissa. Agradece aí. Eu espero que todo mundo tenha assinado. Vinícius da mensagem, a Sofia e a Larissa do C pediram para avisar que a net delas está horrível. Tudo bem, Vinícius. Obrigado por avisar, galera. É isso, senhores. Vou cessar a gravação. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã de quinta-feira. Valeu, galera. Bom descanso para todo mundo aí. Queria descansar, mas não dá. Valeu. Como assim queria descansar, mas não dá, pô? Tem mais aula hoje, né? Vocês têm aula de geografia também, se não me engano. Tem aula, tem que resolver os negócios do meu clube. Alan, você